Olá! O samba chegou agora. O samba chegou agora. O samba chegou agora. É isso aí, rapaziada. É isso aí. Olá! Tudo bem contigo? Com vocês? Porque comigo aqui está Mil Maravilhas. Maravilhosamente bem. Para quem não me conhece, mais uma vez, eu sou o Barbosa. Eu sou escritor, sou jornalista, pesquisador, historiador e buscador. Final das contas, curioso. Essa curiosidade que é boa demais. Ajuda a gente pra chuchu. Porque curiosidade tem que ter em todo lugar, né? Então tá. Mas nossa história de hoje é uma historinha bem gostosa de se ouvir. É uma pergunta de um amigo, estou respondendo hoje, né? Mas antes que eu responda isso aí, enquanto a gente está batendo papo aqui, vai lá no cantinho, clica lá, inscreva-se, né? Depois aparece o sininho, clica no sininho, aparece uma janelinha lá, você clica lá em todas, que assim o YouTube vai mandar não só para você, para mais pessoas, né? Que quem sabe gosta aí da nossa prosa, do nosso bate-papo. Então, e não esqueça lá de clicar no joinha depois, tá? Porque assim nós teremos mais condições e mais pessoas, né? Quanto mais pessoas estiver vendo o nosso vídeo, melhor seja, melhor é. E para falar em quantas pessoas estão vendo o nosso vídeo, um amigo perguntou como foi que eu escrevi o livro de Luiz Gama, entendeu? Foi uma história até muito gostosa. Por que resolvi escrever o livro de Luiz Gama? Não fui eu que resolvi. Alguém resolveu que eu deveria escrever e eu escrevi. Então foi assim, uma solicitação. Isso aqui é solicitação de um amigo, né? Pois quando eu já havia lançado o livro Zumbi dos Palmares, o Rei Negro do Brasil, nesta idade, no caso na nossa cidade, né, apareceu uma turma do jornal O Estado de São Paulo. Eles chegaram da França porque foram lançar lá um livro da Segunda Guerra Mundial. Foi mais barato aquilo lá, né? E o encontro estava marcado num espaço. Poxa vida, quem conhece o Teatro Pedro II sabe que é um dos maiores teatros do Brasil, né? E no subterrâneo do Teatro Pedro II tem lá um espaço que hoje foi dado o nome para ele lá de Meira Júnior. Antigamente tinha o nome de Caverna. Era o local onde a malandragem descia, era um refúgio ali. E o pessoal fazia muita aposta ali, gostavam muito de jogar muito snooker. Tinha bastante mesa de snooker lá, mas hoje com o nome de Meira Júnior. Bem, seguia a palestra a respeito do livro lá, lançado na França, né? Neste ínterim chegou um amigo. Quem era esse amigo? Esse amigo tem, né, o nome de Roberto Morando Videira. Foi ele quem criou essa capa, entendeu? A capa do Zumbi dos Palmares, do Rei Negro do Brasil. É nada mais que um criador. Esse aqui eu devo a ele. Roberto, um tremendo camarada. E no discorrer daquela disposição, confusão toda lá que o pessoal falava, né?
É, as lembrava, então lembramos de algumas partes que então decorriam. E ali, quando eles comentavam, tinha alguma coisa que eles falavam e esqueciam de alguma coisa. E um tal de Zé, que rondava por ali, respondia. Esse Zé conhecia de cor e salteado o conteúdo e a história lá do livro, né? Então era assim, Zé, como é mesmo tal parte do capítulo tal? E o Zé respondia lá com precisão. Nisto, o Roberto, que estava ali, já estávamos dividindo uma mesa, ele me dizia, Barbosa, eu conheço aquele Zé, mas não consigo me lembrar de onde. E aí ele perguntou, você tem um livro do zumbi? Eu, claro, que tinha. Nunca deixei de andar sem a minha boroca. É, boroca? O que é boroca? É, boroca é uma bolsa, uma sacola, né? Então, aquela minha sacolinha que eu carregava todos os meus livros para vender, então estava ali. Então, minha sacola com os livros, e entreguei um exemplar do zumbi. Então, ele saiu com aquele livro na mão. Rodou, rodou até encontrar uma oportunidade e foi lá falar com o tal Zé. Quando voltou, estava numa alegria, numa euforia tremenda, né? Então me dizia, Barbosa, sabe o Zé? Sim, sim, né? Beleza. Nós estudamos na Faculdade de São Francisco, fizemos direito junto. Olha, mas há quantos anos faz isso, né? Olha, e tem uma coisa, eu dei o livro para ele. O livro do zumbi, eu dei o livro para ele. A partir daquela hora, quem passou a fitar o Zé, quem foi acompanhar todos os seus passos, fui eu. Afinal, tinha um livro de minha autoria nas mãos de um membro do jornal O Estado de São Paulo. Veja só minha moral, que honra, né? Não demorou muito, ele fitou-me e veio para o meu lado. Chegou assim, né? Muito simples, perguntando: é você o autor desse livro? É você o Barbosa? Porque todos os meus livros estão lá assim, ó, J.C. Barbosa, né? É você o Barbosa? Sim. Então discorreu um pequeno diálogo ali entre nós, acabou se afastando e não demorou muito, voltou e me fez uma clássica pergunta. Você conhece a vida de Luiz Gama? Ao responder, disse a ele que a única coisa que eu sabia sobre Luiz Gama era o nome de rua que existia aqui, né? Existe em todas as cidades, então, na cidade. Então ele voltou a perguntar: você não toparia escrever sua biografia? Eu nunca vi nada em minha vida falando sobre Luiz Gama. Ele tem uma história muito bonita, para não dizer triste e sofrida, entendeu? Olhei bem para a cara daquele ilustre desconhecido indivíduo, mas alguma coisa que veio lá de dentro disse: topo. Então ele solicitou meu endereço e disse que faria um levantamento sobre a vida dele e enviaria toda essa documentação para que eu desse andamento, né? Fiquei radiante com aquela sugestão, ainda mais partindo de uma pessoa ilustre, representante do jornal, né? Então, mas passou um determinado tempo e nada de que aparecer o que a pessoa prometera. Nada aconteceu. Já tinha desistido da ideia, até pensei,
Ilusão, né? Ilusão de óticas que eu vi coisa demais. Depois de um bom tempo, um dia ao chegar em casa, encontrei um envelope branco jogado no piso da varanda. Pesado. Aí entrei, tudo mais, e ao abrir, fiquei deslumbrado com a quantidade de informações que havia naquele invólucro. Era uma vasta documentação. Debrucei sobre aquela pesquisa, até entender tudo que havia ali. Havia documentos escritos na ortografia antiga e eu a descrevi da mesma forma. Sim, depois, é lógico, fiz um glossário para poder o leitor entender o que que havia escrito, né? Depois do livro escrito, fiz uma boneca e enviei para o tal dizendo o seguinte: Zé. Mas aí já não era mais Zé, né? José, olha, Vidigal, né? Se era isso que você queria, leia, interpreta e me escreva o prefácio. Beleza. Devolveu-me com algumas correções e disse que em seguida enviaria o prefácio, inclusive com uma proposta de lançamento. Se não me falha a memória, era no Clube Aroeira, em São Paulo, ali nas Perdizes, né? Bem na capital. Logo que o livro estivesse pronto, ele já tinha até conseguido espaço, onde era frequentado por muitos professores, pois, afinal de contas, Luiz Gama é o patrono do professorado paulista. A única foto original que existe do Luiz Gama é a foto que está, sei, acho que é sindicato do professorado paulista, entendeu? Chegou o prefácio, animado por José, assinado no caso, né, por José Alfredo Vidigal Pontes, diretor do acervo cultural do jornal O Estado de São Paulo. Olha só a moral. Realmente, fiz tudo aquilo que havíamos combinado, mas nada disso aconteceu, pois o tal Zé nunca mais apareceu, meu amigo. Mas foi uma grande escola, pois Luiz Gama trouxe-me um grande aprendizado, entendeu? Então fica aí para você, gente. Tem que acreditar naquilo que você topo e passei a mão. Eu vou escrever a biografia. No entanto, foi a primeira biografia de Luiz Gama que o Brasil viu. Tinha trechos, pedaços por aí contando a história, mas um acúmulo mesmo de documentos perfeito foi essa que eu escrevi. E esse aqui é o livro de Luiz Gama. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, o precursor abolicionista. Gente, o conteúdo dessa biografia aqui tem uma frase que não me sai da cabeça. Vocês um dia hão de ler isso aqui e vai encontrar essa frase. É o ponto mais triste do livro. Quando você vai ouvir assim, porque quando você for lendo aqui, você vai automaticamente entrar na biografia dele. Aí logo de início você vai ouvir uma frase assim, ó: Pai, o Senhor me vendeu. Nossa. Isso é de cortar o coração de qualquer um.
Haja coração para saber uma coisa dessa. E saber depois quem foi Luiz Gama, camarada que venceu na vida. E tem uma outra frase também que diz assim: baiano? Deus me livre de baiano, eu queria coisa para ficar com meu filho. Mas baiano eu não quero nem de graça. E depois vocês vão ver o revertério do que aconteceu com esse baiano, entendeu? Esse baiano foi baiano porreta. Ele estava lá no tal do navio. Então, vamos ficando por aqui por hoje. Essa é uma breve história só do conteúdo Luiz Gama. Mas enquanto estamos por aqui, vai lá, inscreva-se lá na nossa live, mande recado, compartilhe e acione o sininho lá para dizer aos amigos que nós estamos presentes. Até breve.